Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Formiga Cast, podcast do projeto Formiga Elétrica, desdobrado entre site, canal no YouTube, e aqui nosso podcast, onde a gente fala de cinema, a gente fala de quadrinhos, fala de séries, quando dá tempo a gente fala de literatura e tudo isso mais que envolve aí a cultura pop. Se você ouviu falar da gente agora, nunca tinha ouvido um Formiga Cast na vida, por gentileza, ouça esse conteúdo até o fim com atenção. Se você gostar, por favor, dá um seguir aí no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Também avalia bacana aí o nosso projeto, que ajuda bastante. Comenta na caixinha, inclusive se você está no Spotify. E também procura a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, onde é @formiga.elétrica. E agora nós estamos também no Blue Sky. Só procura a Formiga Elétrica lá que tá tudo certo. Ok, e dados esses avisos, a gente parte direto para o tema, porque hoje a gente tem uma discussão de cunho filosófico, né? Um negócio que envolve muito da impressão pessoal de cada um, mas é um negócio super pertinente. Aliás, eu vou mandar um abraço para o nosso apoiador, o João Vitor, que foi uma conversa com ele que inclusive inspirou essa pauta. Nós estamos aqui para discutir se uma arte boa consegue salvar uma HQ de roteiro ruim. Lembrando que roteiro ruim passa por várias coisas aí, mas a gente vai destrinchar tudo, a gente vai separar o joio do trigo aqui, deixar a nossa opinião, é claro, a nossa opinião, e nós queremos também que você mande a sua depois que ouvir esse episódio, beleza? Então, eu me apresento aqui, Daniel Fontana, juntamente com Gustavo Cláudio Rodrigues. Cara, quando você me falou da ideia dessa pauta, eu pensei, é análogo às piadas do Paulo Marques, né? Tipo, elas são sem graça, mas o semblante dele salva, né? Exatamente, o carisma é tudo, né, cara? E o nosso querido sumido aí, porque a gente vai filosofar, a gente precisava dele aqui. Então, com vocês, Rafael Ranieri. Olha, eu diria que um roteiro ruim com uma arte bacana é o que eu vejo no espelho todos os dias, mas a gente sabe que os dois são ruins. Eu ia fazer uma piada sobre harmonização facial no teu caso, mas não precisou, né? Autoconsciência é o que faltou a vida inteira pro Stan Lee, entendeu? E eu tenho, fica tranquilo. Beleza, então, bora lá. Para muitas pessoas, e eu não estou falando aqui porque a gente conversa muito, a gente sabe o que cada um pensa, e nós temos, como estudiosos amadores da arte dos quadrinhos, a gente sabe, a gente tem pensamentos assim muito parecidos a respeito do que significa uma boa arte e do que significa um bom roteiro, tá? E apesar de muitas vezes, sabe, em rede social aparecerem essas discussões babaquíssimas a respeito de o cara tá separando arte de roteiro em pleno século XXI e não sei o que lá, estruturalismo. Foda-se, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, obviamente, se você tem dois segmentos, sabe, que são visivelmente, vou usar o neologismo, separáveis em disciplinas dentro dos quadrinhos, eu não vejo motivo pelos quais nós não poderíamos discutir cada um deles em separado. Até porque normalmente são profissionais diferentes, né? Normalmente, né? Exatamente. Muitas vezes profissionais que nem conversam entre si. E quando a gente às vezes, só botando um parênteses nisso, às vezes profissionais que fazem tudo, mas que são muito bons em uma coisa e são péssimos em outra. Exatamente. Aí a gente tem, por exemplo, até o próprio Frank Miller nos bons tempos, cara, a questão dele como desenhista, ela era muito discutível enquanto figura, tá? Porque é isso que a gente tem que falar, a arte de quadrinhos não é só se fazer uma figura bonita, mas o cara era um ótimo narrador. Era um ótimo contador de histórias. O cara conseguia ter coerência naquilo que ele montava enquanto diagramava uma página, enquanto decupava um roteiro e tal. E como roteirista ele era muito superior
se a gente comparar com ele somente como desenhista. Mas então, deixando isso claro, não tem nada a ver, a gente não está falando de estruturalismo, a gente está falando de um negócio natural, naturalmente discutível dentro da arte de quadrinhos. Agora, a gente tem essas questões prementes aqui na pauta que a gente escolheu, e ela apareceu de uma forma muito natural. O João Vitor tinha dado a letra, a gente tinha conversado assim, eu falei pro Gustavo, pô, vamos fazer isso? Vamos, tal. Então já foi de bate pronto. Então é porque realmente, cara, é um questionamento pertinente, e eu acho que ele ganha um contorno maior quando a gente pensa, né, quando a gente compara as outras artes visuais, sequenciais no caso, em relação aos quadrinhos. Porque dificilmente você pega, sei lá, às vezes a gente pega, eu sei que vocês também devem ter o mesmo costume que eu, o Gustavo e o Rafael, não sei quem tá ouvindo, tá? Mas é provável que sim também. Às vezes eu tô procrastinando aí, então eu tô com o YouTube aberto, eu vou, sei lá, vou ver uma cena de um filme que eu gosto muito, uma cena específica, e tá lá, beleza. Aí eu assisto aquela cena, tal, me sinto saciado. Quando acaba, e ok, segue a vida. Porém, com os quadrinhos a gente tem um relacionamento diferente, eu acho, pelo menos. E quando eu falo de relacionamento diferente, eu estava até brincando aqui nos bastidores, falando sobre como, muitas vezes, não só pelo fato de um quadrinho, no primeiro contato, nos ganhar pela arte, tá? Coisa que um filme dificilmente teria como, né, nos ganhar, a gente tem que apostar no filme, sentar lá para assistir para saber o que a gente vai ganhar. Mas se a gente for ler um quadrinho, a gente já tem uma ideia razoavelmente boa daquilo que a gente vai receber, pelo menos em termos de visual e de narrativa. E muitas vezes, eu acho que isso é um costume comum, né? Você pegar, levar alguma coisa para ler no banheiro, né? Você leva um quadrinho, você vai levar o quadrinho de um desenhista que você gosta, né? Um quadrinho de, sei lá, de páginas vibrantes e tudo mais, tal, e não vai ligar pro texto, né? Uma coisa que você não tem como fazer com o filme, por mais que o filme seja, sei lá, hoje portátil, né, de você ver no celular e tudo mais. Não existe isso, esse relacionamento das pessoas com o cinema. Então eu acho que é bacana a gente trazer aqui, e eu não tô falando, por exemplo, que se você leva o quadrinho, se o quadrinho é bonitão, é bem colorido, estilo Image nos anos 90, né? E todos nós já tivemos nossa fase Image e tal, não mintam, tá? Todos nós já fomos moleques, né? Inclusive estará nesta lista, né? Para responder essa pergunta. Facilmente. Nós vimos a aurora da colorização digital, né? E sabemos o que ela tem de melhor e o que ela tem de pior. Não estamos dizendo, nesse caso, que se você consegue levar se o quadrinho, tipo, ocupa seu tempo enquanto você tá com dor de barriga no banheiro, que ele é bom. Não tô falando isso, tá? Mas estamos falando da experiência em geral, toda essa experiência de você pegar um quadrinho e ler do início ao fim. Eu já vou dar uma pista da minha opinião, porque... não vou. Vou deixar vocês falarem primeiro, porque senão vai ficar muito chato, né? Falar isso logo no começo. Mas, beleza, cara. Sigam aí a partir desse preâmbulo. Tá, só antes do Rafa entrar, só vou acrescentar um pouquinho a conversa, que acho que faz sentido colocar agora, porque é meio algo... justamente oposto ao tema, né? Porque quando você sugeriu, Daniel, esse tema, se uma arte salva um roteiro ruim, uma arte boa salva um roteiro ruim, na hora, cara, eu pensei no inverso, né? Se um roteiro bom salva uma arte ruim, né? E, cara, assim, vários quadrinhos, assim, que eu gosto bastante me vieram à mente. É claro, quando você pega uma história em quadrinhos, né, você mesmo pontuou bem no começo dessa questão da separação, né? Então, você tem uma artista que faz a parte gráfica, um artista que faz a parte do roteiro. Às vezes são profissionais diferentes, e é claro que cada um vai ter seu estilo, tal. Às vezes eles se conversam bem, às vezes não se conversam, mas na maior parte das vezes um salta mais aos olhos do que outros. E, cara, eu lembrei de várias histórias e a arte em si não me agradou tanto, em algumas ocasiões específicas até me desagradaram, mas que o roteiro me permaneceu na história, assim, fez eu dar prosseguimento e eventualmente, às vezes, troca a equipe
de arte e tal, e a parte gráfica acaba ficando boa. Um exemplo disso que eu acho que é clássico por exemplo, o Rafa vai saber bem disso porque a gente fez um programa sobre. Quando a gente pega aqueles encadernados, por exemplo, do Morcego Cérebros de Vênus, Caixa de Pandora, tal, assim, é claro, o roteiro, ali, né, Rafa, ali a gente tem circunstâncias, às vezes que a arte é uma bosta, o roteiro é bacana, às vezes o roteiro é uma bosta e a arte é bacana. E quem for ver o vídeo lá no canal, cara, vai ver a gente contemporizando isso aí durante 5 minutos antes de começar a falar do gibi. Mas eu lembrei até, cara, dos quadrinhos da EC Comics, até que tem uns aí, até o Daniel tinha mandado o link da Amazon. Eu tenho aqui um compilado dos quadrinhos de ficção científica e um dos de terror, né? E daí quando eu peguei, li, algumas histórias eu tinha lido, mas a maioria não, então foi bom pegar na fase mais velha, né, essas histórias. E assim, aqueles artistas que não eram os pica, né, da EC Comics, cara, as artes não são tão bacanas assim, né, a gente tem que ser sincero, alguns artistas lá não tinha, assim, tinha uma arte, o desenho era legal, mas quando você olha a questão narrativa mesmo do quadrinho, você vê que ela não é tão apurada assim, né, mas, pô, tem uns roteirinhos tão legais, cara, na maior parte das vezes, né, aí sim, era difícil você achar um roteiro que fosse abaixo da média, né? Difícil. O roteiro acaba sempre sendo legal, assim. E às vezes a arte acaba não compensando. Tem uns que não, tem uns que são um desbunde maravilhoso. Tem outros que não tanto. Mas um que eu queria puxar aqui nesse segmento, que é o oposto do tema do podcast, é justamente Sandman. O primeiro segmento, principalmente, né, da parte do Prelúdios e Noturnos, vocês lembram quem que é o desenhista? Deixa eu pegar aqui, eu não tenho de cara. Mike Dringenberg, não é isso? Isso. Yep. Assim, eu nem acho ele tão ruim, mas assim, as cores é de um xará seu, né, Daniel? Acho que é Daniel Não, peraí, Vozo. deixa eu pegar. Isso, Daniel Vozo. Isso. Nossa, cara, acho que é bem aquilo lá que você falou, né? A parte da image, né? A parte o início da coloração digital, tal, assim, cara. As cores, assim, não a escolha das cores, eu não acho a escolha das cores ruins, mas, cara, me soa, assim, parece tão artificial, sabe? A junção do traço com as cores, assim, o começo do Sandman, pra mim, é um pouco complicado nesse sentido. Até a parte narrativa. Como posso dizer? A narrativa em si, ela é coerente, a diagramação também, mas, cara, o traço com a cor, assim, pra mim não desce tanto, né? Mas, pô, o roteiro ficou muito bom, né? Então isso me fez prosseguir com o Sandman, e daí ao longo do tempo foi melhorando em todos esses aspectos, né? Então, pô, na hora que você me falou da pauta, cara, na hora eu lembrei disso. E você tinha comentado do cinema, né? Cinema é complicado porque o cinema, por excelência, ele é muito visual. Não à toa que ele começou só em visual, né? E posteriormente foi tendo não só a questão do áudio, mas até os letreiros no cinema silencioso e tal. Mas por excelência ele começa com uma arte visual. E, pô, tem filmes, por exemplo, O Homem da Terra, que eu sempre gosto de citar aqui, que, pô, é um filme que o roteiro ele é maravilhoso e a fotografia é uma lástima. Sim. Né, cara? Então, mas a gente gosta tanto do roteiro que acaba perdurando, né? E é bem o que o Daniel falou no início, assim, é uma coisa muito subjetiva, né? A gente tá falando de arte, então, às vezes o roteiro pode te tocar de uma forma tão intensa que a arte não ser tão boa ou ser ruim não tem muita importância porque aquela arte pegou. E se essa é uma afirmação verdadeira, né? Tipo, eu tenho exemplos aqui meus nesse sentido, logo o oposto também, né? Então, às vezes, o roteiro pode não ser tão bom ou até ruim, mas se a arte tem aquele quê a mais, tem aquela pegada, ela pode compensar, porque vai te chamar, né? Nos quadrinhos, embora que nos quadrinhos, normalmente quando você tem uma obra muito bacana, você tem uma sinergia maravilhosa, né? Entre a arte e o roteiro.
Mas é claro, né? Vão ter casos aqui que a gente vai falar que de fato a arte salta muito mais aos olhos do que o roteiro. A ideia é essa. E antes do Rafael falar, vou deixar mais uma provocação. Eu acho que o tema desse podcast, que a gente podia, tipo, inverter as bolas, falar assim, falar do, colocar o roteiro, tá? Um roteiro bom salva uma arte ruim. Eu acho que a gente não colocou isso porque isso acho que é um fato concreto. Por tudo aquilo que a gente pode trazer aqui, cara, não faltam exemplos de HQs que a gente continuou lendo. Pode ter melhorado lá na frente. Vou dar um exemplo aqui. Invisíveis, do Grant Morrison. Entendeu? Ela começa de um jeito que o cara, mano, coitado, nem coloca. É que assim, a gente sabe que artista de quadrinhos sofre e, sabe, o cara devia ter um prazo inumano ali e o cara fez o que deu. Né? Eu sempre vou partir do princípio que um desenhista tá dando o seu melhor. Exceto quando é Frank Miller hoje, tá? Fique claro isso, tá? Porque esse eu não vou defender nunca. Mas, nesse caso, eu acho que é muito mais fácil. Se a gente fosse trabalhar na via inversa, né, de falar do roteiro bom e da arte ruim, o podcast ia ter, sabe, 2 minutos. A gente ia falar sim, ponto. Os três falavam sim e acabava. Acabou, porque não faltam exemplos, cara. Não faltam. Mas, sério, aí a provocação ficou pro Rafael aí, pra ele pegar a deixa. Claro, né, porque não há bomba. Mas assim, eu achei interessante desde o início a proposta, a pergunta que norteia o programa, e eu achei ainda mais divertido o preâmbulo raivoso que o Daniel fez, especialmente a questão voltada ao estruturalismo, porque essa é essencialmente uma pergunta estruturalista, porque você está distinguindo os dois signos que mais genericamente orientam os quadrinhos, arte e roteiro, mesmo levando em consideração que a estrutura dos quadrinhos ela envolve mais elementos, mais signos do que isso. Só que, para além do estruturalismo, que é uma briga interna e pública minha de fazer a gente superar essa visão, no sentido justamente de entender que não existe uma coisa sem a outra. Tá? Quando você abre uma página de quadrinhos, você não tem signos distintos decantados para que você possa fruir da obra. Você tem o que, né, eu gosto de usar a expressão gadameriana, você tem um evento. Você tem aquele conjunto que compõe a totalidade da obra, entrando em contato com o conjunto, a totalidade das suas referências, da sua subjetividade, para saber se você vai gostar daquilo ou não. E é claro que você tem elementos que podem se destacar acima uns dos outros, e isso tem muito a ver com a tecnologia. Tecnologia aqui no sentido de tecné mesmo, da mídia em si. Se você parar, o Gustavo até levantou a bola do cinema. A gente tem uma trajetória da tecnologia para a arte. Se você compara, por exemplo, um texto escrito, um livro, também mundialmente conhecido como livros, e você compara, por exemplo, com o cinema, você tem 2 formas de arte que são distintas essencialmente pela carga tecnológica, pela quantidade de pessoas que são necessárias para fazer isso acontecer, né? Embora Glauber Rocha provavelmente estaria se revirando no túmulo agora. Como assim? É só uma câmera na mão? Mas a gente sabe que, né, não é bem por aí. E o proletário que montou essa câmera? Vamos evitar essa seara. Mas assim, é óbvio, para escrever um livro você precisa de um escritor. Para fazer um filme, dependendo da escala do filme, você precisa de uma equipe composta de vários especialistas. E quanto mais elementos componentes você tem, aqui, né, usando de novo aquele argumento numa linha estruturalista, quanto mais elementos componentes você tem de uma obra de arte, mais você tem a possibilidade de um compensar o outro. Por exemplo, você tem elementos de destaque num filme e outros que são menos perceptíveis para o público em geral. Se você tem, por exemplo, um filme que tem... entendam que é um argumento bem abrangente, tá, gente? Mas assim, imagine que você tem um filme que tem bons atores, uma boa fotografia, mas ele tem uma trilha sonora ruim. Vamos colocar dessa forma. Ou então, por exemplo, algo ainda mais específico.
ele tem bons atores, ele tem uma boa direção, ele tem uma boa fotografia, ele tem uma trilha sonora que é bacana, mas ele tem edição e mixagem ruins. Você ainda pode fruir do filme. A imensa maioria das pessoas não vai notar isso e vai fruir da obra pela totalidade dela. Esses elementos que são específicos, que são, assim, do ponto de vista de um cineasta, do ponto de vista dos artistas que fazem aquilo, é extremamente importante. É óbvio que você precisa dos melhores especialistas possíveis para fazer o melhor filme possível. Mas para o público, para o espectador, para aquele que, especialmente aquele que vai fruir casualmente da obra, você é completamente capaz de achar um filme muito bom, mesmo que um dos profissionais, um dos técnicos envolvidos não seja tão bom assim. A mesma coisa vale para os quadrinhos, por exemplo. Quantas vezes a gente se debruçou e falou... Eu achei interessante, vamos pegar a pergunta que a gente está estabelecendo aqui, que estabeleceria um quadrilátero possível, que é arte boa com roteiro bom com arte boa com roteiro ruim com arte ruim. Só que a gente poderia dizer, por exemplo, nossa, você já pegou um gibi que você não conseguiu ler direito porque o letreiramento era ruim? Ou, por exemplo, a posição dos balões prejudicava a fruição da arte ou do roteiro? Ou, como o Gustavo muito bem acabou de lembrar, que é um elemento extremamente interessante, você já conseguiu ler um quadrinho que tinha arte bacana, um roteiro bacana, mas a colorização tornava ela completamente bizarra e difícil de se fruir? Então, assim, quando a gente fala de um debate estruturalista, a gente está, sim, falando dessa distinção de signos, e é completamente possível, assim, para não me eximir, para não ficar em cima do muro, eu sou direto também. É completamente possível você fruir, você aproveitar, você curtir bem um quadrinho, independentemente de se uma coisa... Assim, se todos os elementos você acha ruim, né, aí não tem jeito, realmente não tem escapatória. Mas se uma coisa você não acha tão bacana e a outra você acha espetacular, é completamente possível fruir de um quadrinho, porque, como eu disse lá no início da minha fala, você não frui de uma obra destacando os seus signos. Ninguém lê uma obra, ninguém frui de uma obra de uma maneira analítica e estruturalista. Inclusive, essa é a grande crítica que a gente faz ao estruturalismo, à análise, porque ela é capaz de explicar racionalmente a composição de uma obra e de uma mídia, mas ela não é capaz de explicar a experiência, ela não dá conta de interagir com a subjetividade desse evento. E nesse sentido, cara, assim, como... Aí eu não sei, talvez seja uma coisa mais polêmica. Como a arte de um quadrinho é uma coisa eminentemente mais destacado do que o roteiro, e aí volta um pouco naquilo que o próprio Daniel falou agora há pouco, assim, essa coisa do... se o roteiro for bom, a gente passa mais fácil por uma arte ruim do que se a arte for boa com um roteiro ruim. Eu também estou inclinado a pensar um pouco mais dessa forma, porque o elemento visual dos quadrinhos, e aqui pensando no grande público, né, pensando no grosso das pessoas que leem quadrinhos, é mais fácil de passar por isso. Eu achei até interessante o Guga ter citado o exemplo do Sandman, porque Sandman foi, para mim também, um dos primeiros exemplos de quadrinhos em que eu precisei... Sabe aquela história de gosto adquirido? Eu precisei de um tempo para me acostumar com a ideia de uma arte que não fosse aquilo que naquele... então, exato, aquilo que naquele momento eu achava tão bom, entendeu? E você tem um sem número de histórias que tangem a mesma coisa. Ou, por exemplo, o exato inverso. Eu também já passei por esse processo inverso. Quando você propôs essa pergunta pra mim, fala, puta, uma arte bacana que compensa um roteiro bosta. Uma das primeiras coisas que me veio, fuçando, né, no fundo da mente, uma das primeiras coisas que me veio na cabeça, Todd McFarlane, Spawn. Porra, cara, aquilo ali foi a minha adolescência. Eu achava a arte do Spawn fodástica, maravilhosa, incrível. Mas hoje você não acha, né? Então, hoje o gosto vai amadurecendo, você vai adquirindo outras referências e você fala, as coisas já não são mais assim. Mas foram um dia. Ou mesmo personagens, né? A gente fala muito a gente não precisa nem ir muito a fundo
de coisas específicas de quadrinhos, mas você falou do Frank Miller. Eu fiquei pensando, puta, realmente o Frank Miller, arte, roteiro, pipipi, popopó, me veio o All-Star Batman e Robin, que tem uma puta arte do Quitely, mas é... All-Star Batman e Robin... Peraí, All-Star Batman e Robin é Jim Lee, cara. O Jim Lee, perdão, ó, tá com o Quitely do Superman, perdão. Uhum. Você tem a arte do Jim Lee, que eu pelo menos acho foda dentro do universo dos super-heróis, mas é aquele roteiro sem vergonha, especialmente quando comparado, por exemplo, ao trampo que o Morrison fez no Superman, né? Uhum. A proposta, né, de uma coleção mais ou menos dali a mesma, é incomparável o trabalho de roteiro de um e de outro. Então, assim, é bem comum essa ideia de você ter arte boa e roteiros ruins. Inclusive, aí eu já entro na seara dos meus exemplos, né, que a gente... Foi a proposta, né? Falou assim, separa aí uns exemplos para dar. Cara, eu já largo aqui, e eu queria passar por isso, porque eu sei que é algo que vocês dois têm menos referências. Aliás, eu acho que eu tô falando um pouco demais. Eu vou passar a bola de volta pro Daniel, e aí depois eu volto no meu exemplo, senão eu vou ficar palestrando aqui a noite inteira. Vai, Daniel. Não, então, o que eu queria falar é que, assim, primeiro que, se a gente entrar nessa seara da fruição, aí a coisa fica mais complicada. A gente tá falando de salvar mesmo. Falar assim, aquele quadrinho que você, sabe, você quer ter em casa, mas você tá apoiado somente no tripé da arte. Entendeu? Eu não parei muito pra pensar quais aqui de casa eles entram nessa... Ah, cara, e quer ver um exemplo bom, cara? O Corbin. O Corbin, como roteirista, eu acho um cara bem qualquer coisa. Entendeu? Mas eu acho a arte dele super interessante. Agora você vai me falar que alguém comprou esse volume do Comic Zone, esse último que saiu aí, por causa do roteiro? Nem fodendo, cara. Nem fodendo. Então, é aí que eu gostaria de entrar nisso, cara. Porque a coisa ela parece simples, mas ela é um pouco mais complexa. Vamos deixar esse lado da fruição. E eu, assim... Para quem ainda tá encucado com esse negócio de estruturalismo, eu acho que é um debate assim que, em termos de quadrinhos, ele cai por terra quando a gente fala assim, sabe? Se o fulano vai para uma escola de quadrinhos, sabe? Sai, sei lá, de um curso de desenho, sabe? Já é mais ou menos um desenho. Se ele vai para um curso de quadrinho, ele vai ter que aprender as duas disciplinas separadas, entendeu? Então eu acho que isso valida, sob vários aspectos, a gente conseguir separar as coisas. Até porque eu sei que quando você lê a primeira vez, você talvez não preste atenção, a não ser que você vá parando ali com a lente de aumento. Aí é uma estupidez, concordo. Você não presta atenção nas coisas separadas. Mas depois que você terminou, você vai falar, tá, eu senti isso, senti aquilo, eu me senti incomodado com tal coisa, por quê? Quando você entra nos porquês, aí você não tem, se você quiser saber a raiz desses porquês, você tem que desmontar o negócio. E quando você desmonta o negócio, a gente cai na nossa discussão aqui. E, bom, trouxe esse exemplo aí. E eu quero destacar também, sem, cravar nada, porque eu acho que muita coisa vai ficar no ar no final das contas, mas a discussão ela vai permanecer na cabeça das pessoas que ouvirem aqui. A gente está falando de algo que, diferente do cinema, que as pessoas pagam, num esquema de confiança, até mesmo no streaming, cara, quando você dá play no negócio, você está indo no esquema de confiança. Ali. O quadrinho, ele sempre teve aquele negócio que era mais exagerado, mais sensacionalista, de um jeito que, de uma forma, lembrou o teatro, né? Porque não tem como você comparar uma atuação para cinema com uma atuação para teatro, né? Tem inúmeras diferenças que não precisam ser explicadas aqui, e eu acho que os quadrinhos, eles têm isso também. Eles têm que, de alguma forma, claro que com inúmeras exceções, tá? Mas dependendo daquilo que você coloca numa prateleira para que as pessoas vejam, o negócio ele tem que ter um apelo visual muito maior. E assim, chamar a pessoa para folhear. Se ela folheia e gosta daquilo, ela vai levar, porque ela não tem como ter muita ideia sobre a história naquele momento. Não estou dizendo, entretanto, que existe uma supremacia da arte sobre o roteiro, longe disso. E nem que uma arte boa, isso vai ser sempre martelado aqui. Uma arte boa, ela é só a figura bonitinha.
tá? Porque a gente já elogiou as características narrativas, as habilidades narrativas do Frank Miller nos bons tempos aqui, e eu vou falar de caras, por exemplo, dois caras que eu acho as figuras lindíssimas, acho que os caras são desenhistas ótimos, mas são narradores não tão bons. Um é o Steve Rude, que, cara, eu acho esse cara foda em vários sentidos, só não acho ele um contador de histórias tão bom. E o Claudio Castellini, que assim, todo mundo fala, nossa, o herdeiro de não sei quem, não lembro qual o exemplo que eles davam, mas o cara anatomista e tal. Acho a narrativa dele uma bosta, cara, sinceramente. E trazendo um outro exemplo, então, nesse sentido, eu quero ressaltar que existe sim uma preocupação maior com o visual no sentido de atrair as pessoas. Não estou falando que alguém que eventualmente vença essa resistência no começo não possa ser recompensado. De repente, sabe, o desenho, a narrativa não é tão bom, mas, pô, o cara passou por cima, foi lá e se sentiu mega recompensado. Pode acontecer também. E eu dei um exemplo do Invisíveis um tempinho atrás, e eu digo que se ele fosse um gibi de um desconhecido, ele não teria, tipo, nem chegado a mim, tá? Tem isso também. Então não foi foi o nome, a gente tem que levar isso em consideração também, né? O nome dos envolvidos, né? Porque aí eu falei, puta, Grant Morrison, deve ser da hora. Aí você vai, nossa, o desenho não é tão bom, mas vou continuar porque é o Grant Morrison. Ok, aí a história funciona, mas uma resistência precisou ser vencida. E se a gente pensa num produto que tem que, sei lá, chamar atenção em algum lugar, tem que atrair pessoas para que leiam, você tem que, sei lá, de alguma forma contornar isso, sei lá, com alguma coisa minimamente competente, né? Eu vou falar também que esse último volume do Conan, o Cimério aí, do Pipoca e Nanquim, o volume 4, ó, a última história do álbum, cara, é um negócio assim que você vai ler porque tá no álbum. Porque se você folheia aquilo, cara, parece coisa de Escória Comics, sem brincadeira. Quando eu falo Escória Comics aqui junto com Conan, parece que é uma coisa que combina? Não, né? Se fosse um one shot do Conan ali na banca, com essa arte, eu duvido que alguém ia querer comprar isso aqui, cara. Sem brincadeira. Pode ser maravilhoso? Posso estar sendo preconceituoso? Claro, mano. Mas assim, não tem como você falar, vou pensar na beleza interior de uma HQ, sendo que o que ela tem que me seduzir, ela não tá conseguindo, assim, o que ela tem, aonde ela primordialmente tem que me seduzir, ela não tá me seduzindo, tá? Eu vou fazer um esforço para conhecê-la, né? Então, segundo o meu entendimento, tem algo de errado aí. E bem como, enfim, é claro, quando a gente tá pegando o quadrinho, entra muito essa questão da sinergia, né? O Rafa fez aquela analogia do cinema e tal, é de responsabilidade do diretor ou da diretora pegar toda aquela equipe mega diversa, né, desde o compositor, da compositora da trilha sonora, diretora de arte, fotografia, enfim, os atores, as atrizes, enfim, pegar toda aquela galera e o cara botar todo mundo no mesmo tom, né? Gerenciar de fato aquilo para ser algo coerente. É claro que um ou outro profissional vai ter um maior destaque, e daí o filme vai conseguir ter um destaque em alguma determinada área para o público. Tem coisas que às vezes só uma área acaba salvando mesmo, né? Mas meio que o diretor e a diretora são os responsáveis aí por englobar isso numa coisa coerente. E muitas vezes a gente vê essa necessidade, né? Às vezes o desenho isolado ou o roteiro isolado, eles não dizem muito, mas eles juntos, eles falam muita coisa, né? Então eu gosto de pegar um exemplo que, se você olha o desenho separado, enfim, uma pessoa que não esteja acostumado com artes diferentes nos quadrinhos, é claro. Mas, por exemplo, do Inferno, né, do Alan Moore e do Ed Campbell. É um dos meus quadrinhos favoritos da vida, só que, nossa, assim, a primeira vez que eu peguei para ler, eu precisei me forçar a compreender aquela arte do Campbell, porque não é uma arte fácil de você gostar. E, assim, depois que você mergulha na história,
Nossa, assim, a arte ela ganha muita força. Assim, hoje em dia eu olho aquilo, eu babo olhando aquilo. E a primeira vez foi difícil, assim, porque é uma arte diferente, mas combina tanto com aquela história. E aquele negócio, né? Por exemplo, tem o P. Craig Russell, que eu sei que o Rafa gosta muito. O cara realmente, ele desenha pra caramba. Assim, tem umas histórias maravilhosas. Pô, tem Eric dele, que é muito legal. E só que assim, você não imagina o cara desenhando no inferno, por exemplo. Do mesmo jeito que você não imagina um Ed Campbell desenhando um Eric da vida, né? Anel dos Nibelungos. Ia ser algo bizarro. Então, às vezes, você tem essa sinergia, né? Então, às vezes, demanda essa sinergia. Então, um vai dialogando com o outro, então por isso que às vezes é tão complicado você separar. Mas, separando, e já colocando aqui alguns exemplos, como o Daniel já começou um pouquinho aí a lista, cara, tem um quadrinho que a gente comentou em um podcast lá atrás, que eu nem lembro se eu deixei acentuado isso, ou se eu acabei falando mais do roteiro, enfim. É um que o roteiro em si, tem muitas coisas que eu não gosto, porém, a narrativa e a arte saltam aos olhos, é bem o tipo do quadrinho que o Daniel falou, que, você vai no banheiro e você curte ficar folheando as páginas e olhar só as figurinhas. Eu acho que vocês vão concordar comigo, que se não me engano, acho que todo mundo está nessa mesma página, quando a gente falou isso antes, que é o 300 do Frank Miller, por exemplo. Cara, o 300 do Frank Miller, pra mim, é um do suprassumo nesse sentido. Embora eu não ache o roteiro um desastre, mas, assim, é um quadrinho que a gente tem que colocar numa caixinha muito específica. Acho que todos vocês vão concordar. Colocado isso na caixinha específica, é um desbunde aos olhos, né? É claro que, no meu caso em particular, como eu sou da parte de cinema, e o Frank Miller, a cadência que o Frank Miller coloca, o tipo de diagramação que ele coloca, assim, é muito cinematográfico, todo mundo sabe. E o próprio formato do 300, o formato editorial mesmo, né? Tipo, a dimensão da página, tudo mais, aquela coisa bem wide mesmo, né? Bem retangular. Então, assim, nossa, 300 é um quadrinho que eu pego e eu folheio com gosto, assim, olhando as figuras, olhando a cadência, e eu deixo o balãozinho, às vezes, pra lá, né? E esse é um que acho que eu colocaria, assim, nos meus tops, assim, de que, às vezes, eu posso até esquecer o roteiro e a arte sobrevive muito. Tem um que, também, eu vou falar mais um, aí eu já passo a palavra para vocês prosseguirem, que a arte, eu acho iradíssima, assim, iradíssima mesmo. A história eu acho muito bacana, só que o roteiro eu não gosto. E a narrativa do texto, assim, é que tem a cadência da arte, vocês vão entender quando eu falar o nome, tá? Mas, tipo, tem lá uma cadência da arte, mas tem a cadência da história em si. Que, puxa, pra mim não deu seu bem, tanto é que eu nem prossegui a coleção, que é o Hacking, né, do Pat Mills e do Olivier deixa eu pegar aqui, Olivier Ledroid, que é... o Cavaleiro Vampiro, né? Isso. Uhum. Isso, a arte é espetacular, ela é fascinante, a história ela é muito bacana, assim, tipo, a história, você lembrar da história na sua cabeça, ela é muito legal, tem sacadas muito boas, mas, puxa, o roteiro não me pegou. Não me pegou. Pode ser algo meu mesmo, né? Porque, pô, o Pat Mills tem bagagem, né? O Pat Mills tem repertório. Mas esse Hacking não me fisgou no roteiro, mas a arte é sensacional. Não sei se vocês pegaram isso pra ler. Sim, eu peguei e eu nem lembro direito, porque realmente ele é bem truncadão, né? Eu acho até que ele é truncado na narrativa também. Eu acho que ele poderia ter um desenvolvimento visual mais dinâmico e o caramba, mas eu precisaria reler para dar um veredito, porque para mim ele foi meio esquecível. Bom, isso só prova que pelo menos o roteiro sabe que não é muito bom. Sim, sim. Mas ele é truncadão mesmo, assim, por isso que eu não gosto muito da cadência da história, assim, quando você olha a cadência da arte,
né? Pega a arte, passa de uma página para outra, você vê que tem uma lógica ali, você vê que tem um ritmo legal. Só que o avanço da história em si, e assim, é uma história muito verborrágica, é uma HQ muito verborrágica, então a história é muito mais contada pelos personagens falando do que pelas imagens, é quase que um livro ilustrado. Assim, não, acho que tô exagerando um pouco, mas a comparação seria essa, assim, a história é passada muito mais pelo diálogo do que pela imagem, parece que a imagem tá só ilustrando aqueles diálogos, assim, sabe, na maior parte da HQ, então por isso que ela é muito truncadona, mas a arte é maravilhosa. Tá quase naquela categoria do Spawn a partir do número 5, né? Que os caras só tinham ideia até o número 4, né? Passou daquilo, ele teve que começar a chamar outras pessoas pra escrever. Mas quando é ele escrevendo, mano, vai se ferrar. É tipo o nego com um buraco no peito, e aí falando, fulano estava com um buraco no peito e o sangue escorrendo. É tipo isso, né? Isso é uma narração ruim. Eu queria falar do 300, que eu não levo o meu pro banheiro, porque eu acho ruim de manusear, tá? Porque ele é widescreen, né? Então, é zoado. Também não sou um grande fã, cara, dessa história. Eu preciso... Até que agora você falou, me deu até vontade de reler. Vou ver se eu tenho essa boa vontade. E eu queria contestar o Rafael um negócio ali que passou batido, acabei de lembrar, cara. Ele falou do Jim Lee e, cara, isso me lembrou, cara, que por arte boa, a gente também... a cor... Passou rapidinho aqui pelo nosso papo. A gente falou da colorização digital, que começa ali no começo dos anos 90, tipo que ela entra de uma vez. Ela não era novidade, porque a Akira já tinha sido colorizado digitalmente pelo Steve Olive. E depois com a imagem que a porteira abre, né? Então, você falar que assim, a cor... E hoje você tem um surto idiota na Marvel e na DC de recolorização de obras antigas que tem estragado muita coisa também, né? A gente falou outro dia, a gente falou do Omaki, do John Byrne, no podcast do HQueiros, e a gente falou assim, pô, tomara que isso não seja recuperado para ser republicado, porque eles vão querer colorir isso aqui, né? E vai ficar um desastre, porque a história ela foi pensada desse jeito. Mas então, a gente tem que pensar, assim, qual é o impacto da cor no trampo do cara que, sei lá, que desenhou. Mas a gente também tem que desdobrar isso. Se a gente está desdobrando a arte entre desenhista e colorista, a gente tem que colocar mais um nesse balaio aí, que é o arte finalista. Muitas vezes não é o mesmo cara. Então aí a gente tem mais um problema. E eu lembrei disso porque o Rafael falou do Jim Lee. O Jim Lee, pra mim, eu vou dizer que eu não concordo que a arte do All-Star Batman e Robin seja foda, porque o Jim Lee, acompanhado do Scott Williams, pra mim, não desce. Nunca desceu, cara. Nunca desceu. Eu vou concordar com o nosso amigo Alexandre Link, que falou que o Jim Lee desenha todo mundo como se estivesse com um dedo enfiado no rabo, né? Porque tá todo mundo assim, tenso, sabe? Flexionado e o caramba. Porém, esse é o erro, acho que da geral, né? Eu via muito esse erro durante os anos 90 de não levar em consideração quem acompanha o desenhista. E faz diferença pra caralho, gente. Tem trampos do Jim Lee, sei lá, em histórias curtas tipo Batman Preto e Branco, ou naquelas coletâneas da Vertigo, que traz um monte de coisa curtinha num encadernado gigante, que é o cara sem o Scott Williams, e muitas vezes ele mesmo fazendo sua própria arte final no estilo mais soltão, tipo Frank Miller, que fica do caralho. Eu acho que ali você vê o verdadeiro artista. Então, quando eu falo mal do All-Star Batman e Robin, não estou falando mal do Jim Lee, eu estou falando mal de quem colou esse cara junto com o Scott Williams, que eu acho que realmente é o verdadeiro responsável por muita pessoa desgostar do cara hoje. Então, é que se entrar... Aí eu não sei, é uma percepção minha, tá? Mas eu acho que quando você separa... Eu acho que é muito difícil pro leitor, pra leitora de quadrinhos que não tem o conhecimento mais técnico de desenho, conseguir separar o desenhista do arte finalista. Por exemplo, eu tenho muito essa dificuldade. Assim, eu preciso muito pegar e comparar o trampo, de um desenhista arte finalizado por uma pessoa e o mesmo desenhista arte finalizado por outro, e comparar e eu entender onde termina, entendeu? Entender a fronteira
disso daí. Meio que, para fazer uma analogia com o cinema, que daí é uma coisa que eu consigo perceber claramente, só que eu sei que quem não tá ligado à parte técnica não percebe. Por exemplo, a diferença entre edição de som e mixagem de som. Né? Tem muita gente que até no Oscar não entende, né, qual que é a diferença um do outro e tal. Então, assim, pra mim isso daí é claro, porque eu tô dentro dessa parte técnica. Mas nos quadrinhos, cara, pra mim eu tenho essa dificuldade particular e eu imagino, aí vocês podem até me corrigir se é algo só meu ou da maioria, mas eu imagino que a maioria do pessoal que não tem esse conhecimento técnico, eu acho que não consegue diferenciar, sabe? Desse jeito, por exemplo, que você, Daniel, que desenha, consegue diferenciar exatamente onde termina o trabalho do desenhista e começa o do arte finalista, olhando o desenho final. Assim, para mim essa fronteira é muito nebulosa porque eu não tenho esse olhar técnico. Mas eu posso dar um exemplo prático aqui que vai abrir a cabeça de todo mundo, tal qual o Mr. Glass abriu a cabeça do Bruce Willis, cara. Nossa, cara, agora... Ó, todo mundo, se for leitor velho ou velha que tá ouvindo aí, sabe quem é Dan Jurgens, né? Famoso aí pela morte do Superman e muitos outros trabalhos aí, famosos na DC e tudo mais. Tem um desenho bacana, né? Não é um desenhista genial, tipo o Garcia Lopes, que eu já ia falar que, pra mim, cara, qualquer coisa desenhada pelo Garcia Lopes, pra mim tá salva, tá? Fácil, fácil. Nunca vi trampo ruim desse cara. Nunca. Mas enfim, vamos lá. Você tem o... Divaguei, né? Desculpa. Vamos lá, o Dan Jurgens. Pega o cara, joga no Pinterest, no Google, Dan Jurgens. Depois você vai procurar o Dan Jurgens em Superman vs Aliens. E aí você vai ver que quem arte finalizou o cara foi o Kevin Nolan. Aí você pega, vai no Google ou no Pinterest e joga Kevin Nolan. Vou dizer que, assim, por anos, eu achei que aquela história tinha sido desenhada pelo Kevin Nolan. Não fazia a menor ideia que ele era só o arte finalista. Eu achava que o Jurgens tinha somente escrito a história e o Kevin Nolan feito tudo. Ficou mais ou menos claro agora, né? Esse exemplo sim, mas, cara, eu não sei se é o suficiente para a pessoa pegar esse exemplo e aplicar nos outros, sabe? Não, mas é simples, é muito simples. O desenhista ele tem um DNA X que é reconhecível por todo mundo, e na hora que ele pegar um arte finalista que seja mais afeito a seguir o estilo do cara e não o seu próprio, porque tem muito arte finalista que não é mas daí desenhista aí a pessoa vai ter que comparar mais de uma obra, ela vai ter automaticamente que fazer uma comparação. Lógico, mas aqui o Jim Lee, única... mas pra redimir o Jim Lee do jeito que eu fiz, não é isso que teria que ser feito. Tá, entendi. Tá focando no de... tá, beleza. Então aí o que acontece? Se você pegar um cara, basta você... E hoje é fácil você procurar arte original a lápis aí, print na internet para dar uma olhada. Aí o que você tem? Você tem caras que seguem o estilo do cara que simplesmente... Não tô desmerecendo, tá, o arte finalista, mas tem cara que ele vai ser fiel ao traço do desenhista, do cara que fez o lápis. E tem cara que, como ele já é um desenhista, já tem trampos aí à torta direito, e ele vai pegar a parte finalizada do cara, ele vai fazer como se ele estivesse desenhando. Então ele vai impor o traço dele no nanquim em cima do lápis de outro. E o que ficou pra fora ali, ele vai apagar. É isso. Então por isso que eu tô dizendo que faz diferença você pegar um cara, um traço, se você fizer uma arte final, por exemplo, com caneta, é diferente de você fazer com pincel, porque isso afeta a fluidez do traço. Então parece que não, parece que é só tipo passar por cima, mas é bem longe disso, entendeu? Quer dizer, não sei se eu fui claro, se eu não fui, deixe nos comentários aí, manda e-mail, e aí eu tento explicar de novo. Mas vocês me entenderam, né? Puta que pariu, né? Não, sim. É que deu. Eu entendi, cara, assim, mas voltando àquilo que a gente estava conversando antes, essa história do Jim Lee, eu achei interessante esse argumento todo que você teceu, que é extremamente relevante do ponto de vista técnico, mas assim, o meu ponto inicial tem muito a ver com essa sua discordância, por exemplo, porque arte boa, arte ruim, roteiro bom, roteiro ruim, tem sim um elemento muito forte
de subjetividade. É claro que a gente consegue estabelecer aquilo que é uma conversa que a gente já tem há anos. É óbvio que existem critérios objetivos para você discernir arte boa e arte ruim, mas existe um limiar em que você começa a entender o que é arte boa para mim e o que é arte ruim para mim. Eu tenho certeza, cara, eu consigo pensar numa meia dúzia de pessoas que, se a gente tivesse colocado nessa conversa, a essa altura eles já iam ter se embucetado de a gente virtualmente só ter se referido praticamente, sim, 90% dos exemplos a artistas relacionados ao mercado de comics de super-herói americanos. Muitos deles iriam falar, porra, cara, mas vocês estão falando de uma arte que é, tipo, sabe, superada, basal, elementar, tem tanta coisa que é mais sofisticada, mais ousada. É porque de lá vem mais roteiro ruim, então é mais fácil para nós. Também. Mas outro mercado, por exemplo, que produz muita coisa ruim em termos de roteiro, mas que produz muita arte boa, que é um exemplo que eu queria dar desde o início, porque ele serve inclusive como exemplo guarda-chuva. Porque se você pegar desse mercado de 10 exemplos, 8 deles vão ser exemplos clássicos de roteiros genéricos, preguiçosos, ruins mesmo. Sim, máquina, moedor de criatividade, é roteiro pré-pronto para você sobrepor com uma arte foda, característica inconfundível de um autor para outro, que é o exemplo dos Battle Shonen, de mangaka, que é um negócio que foi o que eu falei lá no início. Eu acho que esses talvez vocês não vão ter tanta referência assim, mas você vê que é um exemplo que, sim, de um outro mercado, de uma outra cultura, mas que acontece também. E, inclusive, claro. quando você me propôs essa pergunta, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça foi justamente a questão do mangá, porque recentemente, eu estava até brincando com meu irmão mais novo, recentemente, né, já tem um tempo isso, mas eu tinha comentado com ele que eu estava acompanhando tanto quanto eu podia um anime / mangá que tá rolando agora, que é o Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E, cara, a história do negócio é tão genérica, é tão... Nossa, cara... Vocês assistiram Dragon Ball? É aquilo. Vocês assistiram Naruto? É aquilo. Vocês assistiram One Piece? É aquilo. Tem um monte cara, minha resposta é não pra todas. Não pra tudo, né? Inclusive, cara... Mas, assim, eu acho que é até interessante lembrar que o Guga aqui está presente entre nós para falar sobre essa distinção que a subjetividade provoca entre o que é bom e o que é ruim, porque, por exemplo, a gente aqui sabe que o Guga tem uma tolerância baixíssima aos maneirismos de roteiro de mangás e de animes em geral. Exato. Não, ele não gosta de gritinho, é isso. Então, maneirismos. São maneirismos. É um aspecto estético que é presente, que é parte da maneira como esses caras se expressam nos mangás. E eu sei que a sua tolerância para isso é mínima. E tá ok, cara. Tem um monte de elementos estéticos de roteiro e de arte, de uma caralhada de coisas que tornam algo passável ou não passável. Porque, assim, eu sei que essa tua resistência... E eu não tô, pra deixar absolutamente claro, cara, eu não tô tirando um sarro e nem tô te criticando por causa disso. É um juízo de gosto. Você tá tirando um sarro sem senhor Ranieri! Não, eu tiro sarro de você, mas isso é de graça, entendeu? Isso é por outro motivo. Mas eu acho que você tinha que passar por cima disso e assistir pelo menos Hajime no Ippo, tá? Não, tranquilo. Não, tem umas que eu consigo passar, mas o Rafa tá certo, assim, eu tenho um ranço, cara, não, mas cara, esse é o ponto, todo mundo tem. Esse é o meu lance, todo mundo tem um ranço com alguma coisa, tá? Eu tô falando disso, beleza, então a gente vai sair de mangá, é que eu não vou citar pessoas aqui, mas enfim, eu já recebi críticas assintosas, por exemplo, a um cara que eu defendo avidamente e que é um que eu acho que cabe nessa conversa, que é, por exemplo, o Druillet. O Druillet é um cara que escreve, que produz uma arte que é, tipo, além desse mundo, que é fenomenal, mas o meu problema com o roteiro dele não é nem que eu acho o roteiro dele ruim, é que a estética dele, a proposta dele, a visão que ele tem de quadrinhos é de um roteiro que é completamente submisso à arte.
Mas isso eu ia até puxar agora, cara, porque eu ia falar o mercado francês em geral de ficção científica e fantasia é isso. É absolutamente isso. A gente já comentou... Muito do mercado de mangá também. Muito do mercado de mangá também. Claro. É um roteiro, é uma embalagem de roteiro que adoram. Eu acho que eu uso aqui a palavra embalagem muito bem escolhida, porque vocês entendem o que eu quero dizer. É uma embalagem, ou seja, algo que é beira o quase descartável, que tem um elemento de arte, mas que beira o quase que totalmente descartável, que envolve aquele produto, aquela arte, aquela essência, que é o que você realmente quer que chame a atenção. Então, assim... Concordo plenamente, cara, concordo plenamente. Acho que a gente até falou no programa, né, sobre Lone Sloan, né? Sim, acho que a gente chegou a comentar sobre isso, porque é verdade, cara. Então, assim, a gente volta àquela conversa que a gente estava tendo, que envolve tanto a questão de arte sobre roteiro e a essa questão que a gente está falando agora de subjetividade. É possível fazer quadrinhos pensados dessa forma. É claro que, assim, eu não vou comparar, por exemplo, eu imagino que já tinha gente, cara, querendo rasgar a boca de raiva agora que eu comparei, pareceu que eu estava comparando Battle Shonen com Driller. Não, você tem coisas boas, tem coisas ruins, assim, mas assim, o meu ponto é, você consegue pensar quadrinhos sem, assim, com a primazia de um elemento sobre outro, e tá tudo bem. Isso não o torna um quadrinho menor ou menos bom, é o que se propõe a fazer. E o que vai determinar se isso é bom ou ruim, eu acho, aí já é uma opinião minha, que depende sim muito mais da subjetividade. E é por isso que eu tenho tanta dificuldade, ou pelo menos mais dificuldade, em relação ao que o Daniel estava falando agora, de determinar mais categoricamente se uma coisa é boa, se é ruim. Eu achei até interessante você ter usado esse exemplo dos arte finalistas, cara. Enquanto você falava, eu estava pensando em uma outra coisa mais específica, mas que cabe dentro do programa, que é: quantos arte finalistas já salvaram a arte cagada de quantos artistas? Sabe, tem um monte. O Klaus Janson fazia isso com o Frank Miller, cara. Pois é, exatamente, cara. O método Marvel, nos anos 60 e 70, era essencialmente um punhado de arte finalistas salvando a arte feita às pressas, no desespero, cocainada, de artistas completamente pressionados por um moedor de criatividade. Então, assim, esses elementos dos quadrinhos e os profissionais relativos a eles dialogam entre si e há a primazia um do outro. E há exemplos como, por exemplo, o do Driller e muitos autores de shonen, né, por exemplo, que eu mencionei, que tem essa questão, que foi uma coisa que eu mencionei lá no começo, assim, às vezes o cara tem muito de uma habilidade, pouco de outra, e ele pode ser um gigantesco quadrinista, compensando essa deficiência, que é a minha visão, por exemplo, sobre o Driller. Pensando sobre mangá, eu consigo pensar num exemplo contrário, que era uma coisa que eu ia até brincar aqui, mas que eu não sei o quanto vocês viram ou não, que é o exemplo recente de One Punch Man. Porque, eu não sei se vocês sabem, vocês dois aqui, mas One Punch Man, ele começou como uma webcomic, né? Vocês sabem? Sim, eu sei. Não, e assim, você chegou a ver a webcomic? É zoada. Cara, é deprimente. A arte do negócio parece feita por uma criança de 5 anos com Parkinson. O One tem, tipo, talento mínimo pra desenhista. E olha que ele se esforçava. Por que One Punch Man virou o que ele é? Por que eu me dei ao trabalho de escrever aquele artigo gigantesco que eu particularmente gostei muito, até me orgulho um tanto dele? Cara, porque o cara pegou uma ideia sobre super-heróis que é, em alguma medida, ousada, revolucionária. Ele propôs a ideia de pegar o conceito de super-heróis e ele fez uma subversão daqueles tropos de narrativa que a gente aprende de manual, e ele transformou o que era para ser o deus ex-máquina da história dele no protagonista. E ele conseguiu criar uma sátira, uma paródia ao conceito de super-heróis brilhante, mesmo mal sabendo desenhar um boneco de palitinho. E eu acho o exemplo de One Punch Man até mais interessante, porque hoje o One Punch Man já está rodando há alguns anos e ele virou uma repetição sobre os seus próprios temas. One Punch Man perdeu muito do seu ímpeto criativo. One já esgotou essa ideia, essa sátira que, assim, nos seus primeiros arcos era tão brilhante e tão revolucionária.
Hoje ele tá simplesmente hoje virou só um mangá de lutinha. Esse é o ponto. Por que o One Punch Man continua então? Porque lá atrás eles contrataram o Murata, que é um puta desenhista, e hoje você vai ver a arte de One Punch Man, é um negócio assim, cara, é de explodir a cabeça. É lindíssimo, é brilhante. Então eu acho One Punch Man, dentro dessa pergunta que norteia o programa, um exemplo bem interessante, porque para mim ele é um exemplo de transição, de um negócio que tinha um roteiro que era extremamente criativo e divertidíssimo, com uma arte porca, que se tornou um mangá de um roteiro preguiçoso, genérico, com uma arte que é maravilhosa. Então, assim, mesmo dentro de uma mesma narrativa, isso pode acontecer. Eu lembro, por exemplo, ainda na seara dos mangás. Porra, quando o Toriyama começou a escrever o Dragon Ball o famoso Gokuzinho, o primeiro Dragon Ball, cara, a arte dele era extremamente caricata, só que assim, o lance é que a arte não era ruim, mas ela era extremamente caricata. Era um mangá, assim, que não se decidiu se era um mangá de aventura, de comédia, ela ficava sempre ali naquele miolinho. E o Toriyama, ele era um bom comediante. Então, assim, era uma história interessante. Dragon Ball, posteriormente, virou aquilo que a gente hoje vê. Então, assim, o exemplo é o carro-chefe dos roteiros preguiçosos feitos para vender boneco e feito para vender OVAs direto pro mercado de vídeo ou pro cinema japonês, para caçar níquel com grandes artistas, com equipes de artistas muito bons que foram contratados para dar continuidade pro trabalho. Inclusive os japoneses fazem muito isso, né, cara? A gente sabe que, assim, os mangakas, o próprio Tezuka fazia isso, né, que dirá os outros, mas assim, os mangakas, às vezes, quando eles ficavam sobrecarregados com uma história, ou quando eles tinham pouco interesse em dar continuidade, mas era um produto muito vantajoso, eles não pensavam duas vezes em contratar grandes artistas. Por quê? Porque a arte vende. Essa que é a questão. Às vezes o roteiro pode ser muito preguiçoso, mas a arte vende. E os japoneses dominam essa noção melhor do que muita gente. Eles já têm essa cultura de mercado preparada para atender essa necessidade. Às vezes você tem um roteiro que é uma bosta, que é um roteiro genérico, e você fala, puta, mas isso aqui vende feito água, então o que a gente faz? O cara que é o mangaka não quer mais dar conta, ele não quer mais fazer isso, então a gente propõe e fala, Xará, a gente pode contratar uma equipe aqui para dar continuidade pro teu trabalho? Caras como o Toriyama davam luz verde, fala, mano, faz aí, Dragon Ball não é Shakespeare, foda-se, desenha aí uns caras fortões, fodões, num traço bacana, trocando porrada e tá tudo bem. Então, assim, é esse elenco de elementos que eu queria trazer, assim, todos esses elementos dialogam muito entre si. Eu acho que a subjetividade do leitor, ela interfere muito naquilo que a gente define como uma arte sendo boa, como sendo ruim. A própria proposta de mercado, o Daniel falou bem, eu acho que os franceses também se encaixam muito bem nisso, nesse exemplo, na parte da ficção científica e aventura. A cultura de mercado local também define muito sobre isso. Então, assim, no geral, de novo, né, já que a gente já está num tempinho de extensão do programa, eu não fico em cima do muro. Eu acho que sim, eu acho que o elemento visual dos quadrinhos, por conta da maneira como a mídia se apresenta, eu ia até dar um exemplo, estava até me fugindo isso na cabeça agora. Pô, na esfera da literatura, que é diferente de quadrinhos, em algumas premiações, embora premiação não sirva como referência para porra nenhuma, você vê que eu falo uma coisa e já dou uma ressalva, né? Isso é uma pessoa decidida. Mas o meu ponto é, em premiações de literatura, hoje, por exemplo, algumas delas pelo menos, você tem prêmios gráficos. Você tem prêmios do tipo melhor capa, melhor projeto gráfico, coisas desse tipo. Aí você fala, bom, mas o que a capa, o que o projeto gráfico interfere na qualidade da narrativa do conteúdo do livro em si? Não interfere, mas interfere na relação com o leitor. O elemento gráfico, o livro físico, ele existe per se. E você criar um aspecto, uma embalagem bacana para atrair o leitor para o conteúdo do livro, importa. Tanto esteticamente quanto para o mercado. Né? Inclusive, muito mais para o mercado do que esteticamente, visto, assim, pensando de topo de cabeça agora, que eu acho que é uma das coisas mais abomináveis, e no dia em que eu for ditador do mundo, isso vai ser terminantemente proibido sob pena de morte,
que é você trocar a capa do livro que havia antes pelo pôster do filme quando é uma adaptação para cinema. Tá? Eu acho isso uma coisa, é o toque do diabo sobre o mundo. Entendeu? Mas assim, projetos gráficos importam. Então, é natural que a arte de um quadrinho ela tenha alguma primazia inicial sobre o seu conteúdo escrito. Mas eu acho que, no geral, até tô repetindo um pouco do que o Guga estava falando, de forma muito mais extensa, eu acho que isso não é um elemento definidor. É um elemento presente, mas não é um elemento definidor. Acho que é isso. Caralho, falei muito. Alguém fala mais aí. Né, então, eu acho que só para adicionar mais elementos aí, isso não vai responder absolutamente nada, vai só complicar ainda mais, né? Mas é bom porque isso, apesar de parecer um negócio fácil, né? Bom, a gente já tá uma cara trocando ideia sobre isso, então já ficou claro que não é algo fácil, não é algo que, sei lá, a gente tem nossa opinião, mas isso pode ser desdobrado em muitas horas de conversa. Eu não sei, acho que o Gustavo não leu, o Rafael não sei, o Sob o Solo da Bianca Pinheiro, que saiu aqui, para não dizer que a gente não falou de quadrinho nacional, eu acho um puta exemplo, né, dessa questão, assim, né, de pensar, pô, a qualidade do desenho importa, o estouro gráfico que uma arte espalhafatosa, no bom sentido, pode ter, importa. Ali, quem leu esse álbum sabe que você pode ter até alguma opinião X ou Y, mas na hora que ler aquilo vai ficar na dúvida, né? Porque a gente tá falando de uma história que, porra, você tem uns bonecos praticamente de palito, né? E a proposta é exatamente essa. E, no meu humilde entender, deu muito certo, cara. Eu adorei essa história, né? Entra mais ou menos naquilo que eu falei, como por exemplo do Inferno, né? Do Moore com o Campbell. Eu acho que vai além, cara. Ali foi um pouquinho mais ousado, né? Porque você fala assim, fulano tem uma arte feia, é uma coisa, isso pode significar várias coisas. Tem desenhista que eu adoro que tem arte feia, cara. O Paul Pope, o Steve Scrooge, cara. Não dá pra que falar, o feio vai depender muito do contexto. Sim. Que é aquilo que a gente já estava comentando. Mas é isso, né? Você tem essa questão dessa sinergia do roteiro com a arte em que um vai ressignificar o outro, né? Não tem como. Você citou aí a questão da Bianca Pinheiro, né? Que tem esses desenhos com palitinho, praticamente, né? Com palitos e tudo mais. Caras, teve uma vez, sabe lá no Conjunto Nacional, que da Livraria Cultura tinha um corredor, aí tinha um livrinho lá de desenhos, que eram desenhos que eram praticamente só linhas, assim, bem básicas. E, poxa, eram desenhos maravilhosos, tipo um carinha de palitinho com guarda-chuva, só que chovia só dentro do guarda-chuva, sabe? Esses desenhos bem simplesinhos e tal. Mas que eles têm uma carga simbólica forte, que mesmo a arte sendo muito simples e tudo mais, às vezes até infantil, ela ganha uma força, né? E esse negócio de ressignificação, você citou uma artista nacional, eu vou citar também uma obra nacional, que é o Hídrico, do Thiago Judas, né? Foi lançado pela Veneta, que é um quadrinho assim, com um traço super simples, não tem nem background, é só o protagonista ali, que ele tem uma espécie de capacete com um aquário e um peixe, e ele meio que faz jogadinhas filosóficas, assim. E, pô, cara, é incrível, assim, a simplicidade da arte, ela é importantíssima, assim, porque a brincadeira da obra é justamente a sua reflexão. Então, assim, a arte meio que propositalmente ela não pode ser um desbunde, assim, ela não pode chamar tanta atenção. Quer dizer, até o texto, porque o texto também tem uma simplicidade muito legal. Eu fiz uma resenha escrita no site do Formiga Elétrica sobre essa obra, e é muito bacana, porque assim, você tem um texto simples, uma arte muito simples, só que a sua cabeça vira um redemoinho, assim. Então é muito legal, tipo, você não precisaria de um Druillet desenhando isso, não precisaria, e nem de um Alan Moore escrevendo isso.
sabe? Não precisaria. Tanto é que é até interessante quando a gente pega o próprio Alan Moore aqui, que a gente adora, quando a gente pega as histórias curtas na época da 2000 AD e tal, ou até, acho que um exemplo legal é o Maxwell, o gato dele, que no caso ele mesmo desenha, e você olha ali, você sente um artista preso, sabe? Que de fato, é claro, tem a proposta também, né? Mas assim, o Maxwell é uma super simples, uma tirinha super simples, mas você tem lá toques de genialidade no roteiro, mas você não tem toques de genialidade na arte, né? No desenho em si, né? E quando você pega algumas histórias da 2000 AD, às vezes você tem isso, né? Você tem um roteiro que se sobressai muito com relação à arte, né? Mas, de fato, né? Você tem essa sinergia em muitas histórias. Então, às vezes você pega a arte separada, ela não tem tanto a dizer. E o roteiro, às vezes, só o roteiro estruturado ali, também ele não vai ter tanto a dizer. E quando você tem essa sinergia, é maravilhosa, né? Porque, enfim, o quadrinho, ele é uma arte sequencial, então você depende desse pacing, né? Não dá para você olhar um quadrinho, olhar outro, é claro, você pode ter uma pista ali do que você vai encontrar, mas é quando você olha na totalidade que aquilo vai fazer sentido, né? Fazendo uma analogia no cinema de novo, né? Porque eu acho que é uma analogia bem didática. Rafael, eu conversei com o Daniel, mas eu não conversei contigo. Você assistiu o filme A Primeira Profecia? Não. Cara, olha só. A Profecia do Richard Donner é um filme de terror maravilhoso. Quando você pega um filme que é A Primeira Profecia, que é um prequel atual de um clássico, na hora você fala, putz, que bosta. Tipo, a gente já entra com ranço. Ok. Cara, eu fui assistir, assim, com a menor das pretensões, assim, tipo, meio guilty pleasure mesmo, sabe? Eu fui assistir querer passar raiva. Tipo, assistir entrevista do Pablo Marçal. É pra passar raiva, né? Que ele faz isso. Mas, cara, assim, o filme em si, ele não é ruim, tá? Ele é bom. O final eu acho que desanda. Mas por que eu tô colocando ele em jogo aqui? Cara, tem uns enquadramentos nesse filme, algumas mise-en-scenes que são tão maravilhosas que eu tive que pausar o filme, tirar uma foto e eu mandei pro Daniel. Acho que teve uns 3 momentos ou 4, cara, assim, mesmerizantes, assim, maravilhosos, assim, que você fala, caramba, o cara, ele fez o filme só com a desculpa para fazer esses 4 enquadramentos aí, porque assim, são maravilhosos mesmo, assim, muito bem pensados, muito bem enquadrados, muito bem fotografados, assim, sensacionais, mas o cinema, tal qual um quadrinho, é uma arte sequencial. Se eu pegasse esses frames que eu mandei pro Daniel e esses frames falassem o que seria o filme, cara, na boa, seriam uns top 5 filmes de terror da minha vida, assim, sabe? Mas o restante do filme e tal, não sei o que, acabam diminuindo um pouco. São momentos de brilhantismo dentro de uma obra maior que acaba decaindo, né? Tipo, esses frames aí que eu tô falando, eles elevam a nota lá no alto, só que o restante acaba diminuindo um pouco. Em contrapartida, você tem, por exemplo, um filme de terror argentino, que é O Mal que Nos Habita, que ele não tem essa beleza plástica, né, no sentido da fotografia, da direção de arte, mas você tem um conjunto ali com a maquiagem e tudo mais, principalmente com a montagem, né, que você tem algo muito intenso. Então, mas nem caberia no caso do argentino, nem caberia você, sei lá, fazer uma fotografia tipo pintura. Exato. Né? Exato, é justamente esse o meu ponto. Porque muitas vezes quando a gente vai falar assim de uma arte bonita, uma arte não bonita e tal, a pessoa ela acaba indo por uma beleza
aqui eu vou usar não os termos em seu sentido mais acadêmico, estrito, eu vou usar no sentido mais amplo e didático, tá? Mas as pessoas, elas costumam focar mais numa beleza estética estática. Em que sentido? Olham a beleza pura daquele momento, né? Então, sei lá, uma splash page num quadrinho de super-herói, por exemplo. Né, que isso tem de monte, né? Às vezes o quadrinho todo é uma bosta, mas o cara chega numa splash page, nossa, que incrível, não sei o que lá, tal. Então, o quadrinho, tal qual como o cinema, eles são artes sequenciais, então não basta só você olhar um quadro ou um fotograma, enfim, você tem aquele conjunto. E não só o conjunto, você tem essa questão que a gente está falando da sinergia, da sensação. Se eu pegar, por que eu gosto de usar o exemplo do Ed Campbell no Do Inferno? Porque se eu pegar um quadrinho dele e sair na rua e perguntar, você acha esse desenho bonito? Eu acho que a maioria vai falar que não. A grande maioria vai falar que não. Talvez, se eu nunca tivesse contato com a obra e alguém chegasse e me desse um quadro aleatório desse quadrinho, eu ia olhar e ia falar, não, eu acho que eu não leria um quadrinho inteiro disso aqui, não. Porque é muito rabisco, incomoda, às vezes é difícil você entender o que está acontecendo. Só que quando você pega a obra do inferno, a obra do inferno é ótima, né? A obra do inferno. Quando você pega o quadrinho do inferno e você lê, e você entende aquele clima, você entende aquele ritmo, entende a sensação de ler aquilo. Cara, a arte do Campbell, ela encaixa demais. O incômodo dela, às vezes, o lance de ser difícil você entender o que está acontecendo, muito rabisco, tudo mais, aquilo faz muito sentido. Tanto faz sentido que em momentos específicos da história, o Campbell faz desenhos que têm uma linha muito mais definida, principalmente quando William Goh, ele tem aqueles vislumbres do futuro, né? Que daí, nossa, aí você tem um traço que é muito diferente do traço do restante da HQ. Por quê? Justamente para ter esse choque na sensação, né? E quando a gente está falando de obra de arte, estritamente a gente tem que colocar a sensação na discussão. Não tem como, né? Porque se a gente for analisar a arte, tanto a arte escrita quanto a arte desenhada, colorida, tudo mais, se a gente pegar e tentar impor uma lógica, aí a gente já vai descartar. Por mais, é claro, a gente pode ter alguns critérios objetivos para fazer uma análise de uma obra de arte. Entretanto, sempre o critério subjetivo vai ter que entrar. Porque senão a gente vai entrar no utilitarismo. E a gente sabe que uma arte, por excelência, ela é, sobretudo, inútil. E eu acho que isso, principalmente, o Rafa vai concordar comigo, né, como filósofo. Se a arte não for inútil, se a arte for útil, e aqui eu tô falando, claro, né, filosoficamente e tal, porque você pode pensar, mas a arte é útil porque salva a minha vida tal. Não, não é nesse sentido. Mas assim, se a arte tiver um utilitarismo, ela vai perder o caráter de arte. Não é à toa, né, quando a gente fala muitas vezes de alguma obra, bom, a gente citou aqui, né, aquela linha de produção, tudo mais, tal, muitas vezes vai embarcar no genérico e isso vai perder o impacto em nós como leitores, né? Por quê? Porque o caráter de utilitarismo ele ficou um pouco sobressalente demais aí. Então, assim, quando a gente tem essa sinergia entre roteiro e entre arte, e daí essa obra gera esse impacto na gente, essa sensação, a gente tem essa sensação, acaba que essa arte ela fica muito bela, independente da beleza estética por padrões clássicos, renascentistas, ou seja, qual for o que a pessoa a princípio já vai considerar como arte, né? Então, novamente, né, pegando aquele exemplo, nossa, o Alex Ross, eu acho ele um artista maravilhoso, só que ele nunca poderia desenhar a obra do Inferno. Nunca. Tal qual o Ed Campbell nunca poderia desenhar
Marvels. Por exemplo, entrando voltando à seara de super-herói, mas nunca que aquela história daria certo com o Andy Campbell. Você pode pegar o roteiro e permanecer ele do mesmo jeitinho, mas coloca uma arte de outro cara ali, às vezes não ia combinar, né? Então acaba que tem esse negócio. Às vezes você tem essa coisa bem díspare do roteiro e da arte, e entra no tema do nosso podcast, que às vezes a arte pode salvar um roteiro ruim. Mas olhando o quadrinho como um todo, quando ele se sobressai de fato como uma obra de arte que tem a capacidade de gerar essa sensação em você, essa sensação que é extremamente subjetiva, aí, aí show de bola, aí a arte funcionou, mas aí já foge um pouco do tema do nosso cast. Não, é óbvio que cada profissional tem que ser escolhido de acordo com a sua habilidade, né? Isso tem que ser refletido, obviamente. A mesma coisa, você falou bastante de cinema aí, a gente tem que jogar um exemplo, por exemplo, de casting, né? Tipo, o Clint Eastwood novo jamais deveria ser contratado para fazer papel de um jardineiro poeta que no tempo livre fazer haikais, por exemplo, né? Vamos concordar que isso não cabe na persona do Clint Eastwood, né? Não sei se vocês conseguem percebê-lo assim, mas parabéns pela sensibilidade de vocês, se vocês conseguem, eu não consigo. Cara, posso dar um exemplo muito didático disso que você está falando? Manda. Pega Schwarzenegger no Último Grande Herói, citando Shakespeare. É mais ou menos isso. É aquilo, exatamente. Pega ele falando be or not to be. E daí, cara, a única conclusão final dele, ele fala not to be. É bem por aí. Então, mas, por outro lado, a gente não tá querendo dizer que, o desenhista a gente só acha o desenhista ruim quando ele não tá no projeto certo. Não, existem profissionais ruins tanto de escrita quanto de desenho, tá? Vamos deixar isso claro. Claro. Eu acho horrível, especialmente no pessoal que vocês produzem alguma coisa aqui no Brasil, que eu já ouvi a afirmação esdrúxula de que a gente, como público, não pode criticar um escritor porque a gente não sabe o que passa pela cabeça do cara, qual foi a experiência dele na hora de escrever. Pô, mas daí não pode nem reclamar de uma comida ruim que o restaurante te serve, cara. Exatamente. É o famoso, o cara só fez um floreio para dizer o famoso faz melhor, né? Exatamente isso. E nada pode estar mais distante da verdade, tá? A gente tá falando aqui de arte ruim e tudo mais. Cara, tem caras que são péssimos de fato, mas estão aí na indústria, sei lá. Na Europa isso não acontece tanto, né? No Japão, menos, talvez. Eu acho que não consigo lembrar de cabeça de algum desenhista japonês que eu não goste, que eu fale assim, pô, esse cara é ruim, esse cara erra. Né? Mas nos Estados Unidos está cheio, porque lá privilegia-se sempre a velocidade, né? E você escolhe, cara, ou você é bom ou você é rápido, né? Nem todo mundo é Alex Toth, Jack Kirby, tudo mais. Aliás, o Kirby, na década de 70, poderia entrar na nossa discussão também, né? Mas, enfim... Eu falei lá da Marvel e os arte finalistas dos anos 60 e 70. Puta merda, cara, o Coleta, cara, destruiu o desenho do Kirby, coitado. Isso dá um outro podcast, cara. Isso dá um outro podcast. Assim como, mas aí teria que ter vídeo, né? Esse seria mais didático. Assim como a gente poderia deixar aqui no ar a ideia de uma pauta, talvez até a próxima mesmo, filmes com roteiro ruim que eu adoro. Interessante. Também. Vamos deixar isso... Ó 300 de novo aí. Pode crer. Não, mas o 300 é de fato um roteiro ruim ou é a plot que é ruim, cara? Aí que tá, né? A plot é vazia, não sei. Cara, não, a gente vai precisar discutir isso à parte depois. Exatamente. Mas enfim, o que eu tô falando? Cara, muitas vezes o cara, tipo, é ok também pra desenhar quadrinhos, tá? É um ofício muito mais complexo do que parece. Muitas vezes o cara... E além da narrativa também. Às vezes o cara, tipo, desenha um cara tá com o cabelo de um jeito numa cena, depois no outro ele já mudou e tal. Às vezes aparecem objetos do nada na mão de algum personagem que não foram indicados no quadrinho ou na página anterior. Tem tudo isso pra pensar. E se alguém lembrou de Rob Liefeld, sim, eu pensei nesse cara porque esse cara era o rei da continuidade cagada.
quando ele já estava ainda quando ele estava na Marvel, né? Então passa por tudo isso. Então não entendam O Joel mal, Kleber né? também zoava a continuidade, que ele saía do teste de fidelidade com uma roupa e falava, peraí que eu vou fazer o comercial. Ele fazia com outra roupa e falava, agora eu vou botar programa. E você não reclama, pô. Mas aí é a magia da edição, cara. Mas enfim, a gente falou da Bianca Pinheiro também. A gente também não pode, para não dizer que eu não citei brasileiros aqui, né? Não citei o quadrinho nacional, falei sobre o solo da Bianca Pinheiro. Queria falar de outro brasileiro aqui, mas trapaceando um pouco. O Gustavo eu sei que leu, o Rafael não tenho certeza, né? Mas o Batman, do nosso querido pavimentador, Rafael Grampar, cuja pavimentação, não sei se vocês viram, né, no momento que a gente grava esse episódio aqui, é 27 de setembro de 2024, já teve o volume 3 do Gárgula de Gotham, teve um atraso monstruoso, foram canceladas as encomendas, só no ano que vem, né? Então, essa pavimentação, tá parecendo a pavimentação das ruas de São Paulo aqui, né? e tá seguindo os passos do seu padrinho, né, Frank Miller, né? Tá indo pelo mesmo caminho. Mas enfim, cara, ali eu vou te falar, é o mesmo cara fazendo roteiro e arte. Mas se fosse outro cara desenhando, eu não ia gostar. E esse aí eu sei que eu vou comprar até o final, cara. Se é que ele vai terminar, né? Vai abandonar no meio igual o Frank Miller. Mas enquanto estiver saindo, eu vou comprar, porque eu gosto dessa arte. Eu não sei o Google o que acha o Rafael, mas. Não, cara, eu acho assim, eu realmente não vi. E assim, francamente, dada a quantidade de coisa que tem para ler, eu tenho evitado, inclusive, conscientemente super-heróis, assim, salvo raras exceções, mas isso é outra história. De exemplos nacionais, cara, a hora que você falou, para mim tem um exemplo muito claro, que é a minha relação com o Astronauta do Beirute, que começou com uma primeira obra ali, o Magnetar. Para mim foi uma experiência espetacular, até meio chocante, né? Aquela coisa do náufrago no espaço, uma mistura de lunar com náufrago, aquela coisa de um roteiro super caprichado, psicologicamente muito mais denso do que a gente está até acostumado a ver no geral no quadrinho nacional, e toda aquela estética característica dele, que é super bacana. E aí, posteriormente, o roteiro foi, assim, aos poucos se deteriorando, foi mais genérico, mais tolamente aventuresco, né? Embora eu acho que dizer tolamente seja um pouco pesado demais, porque ainda é muito melhor do que muita coisa que a gente vê por aí, inclusive vindo da gringa, né? Mas, assim, perto da experiência magnífica que foi o Magnetar, os outros volumes deixam a desejar, mas a estética característica dele, aquele desenho dinâmico, aquela coisa super divertida, permanece ali. Eu, francamente, li até agora os volumes de Astronauta, porque eles continuam bonitos. Essencialmente isso. Eu acho a arte dele super bacana e eu continuo acompanhando, porque eu tô adorando a arte dele. Mas, francamente, assim, em termos de roteiro, depois do primeiro, a coisa deu uma boa degringolada. E a gente tem, sim, outros exemplos que a gente pode citar, mas eu queria voltar a uma coisa que o Guga tinha mencionado anteriormente, essa coisa Mas peraí, deixa o Guga falar do Grampar aí, caramba. Ou isso. Então, pode ser. Não, eu concordo. Bom, tá lá, pra você que tá ouvindo, tem 2 vídeos que eu e o Daniel nós fizemos, um falando sobre o volume 1 do Gárgula de Gotham e outro falando sobre o volume 2, e daí a gente fica aí no aguardo do volume 3 sair, mas em resumo, eu também acho que a arte supera e muito o roteiro. Eu acho que principalmente no volume 2, né? Para mim, o volume 2 tem várias coisas no roteiro que eu particularmente desgosto, e vamos ver se são ressignificados no volume 3 e 4, né? Que, enfim, podemos dar esse benefício da dúvida, mas realmente a arte salta aos olhos muito mais. Entretanto, né, o Daniel falou que vai continuar comprando por causa da arte. Assim, se o negócio não sair mais, eu não faria muito questão. Assim, gostei muito da arte, mas eu conseguiria viver sem ver o resto disso. Mas só para... antes do Daniel entrar, tem uma HQ que faz muito tempo que eu não leio. Eu tenho um exemplar dela ainda, então acho que eu vou reler, mas eu lembro que
A arte eu amei, a arte eu não esqueci, o roteiro eu esqueci, a história em si eu esqueci. Mas a arte eu não esqueci, que é o mesmo Delivery. Ah, Do pode Grandpa. crer. Legal. Uhum. Putz, cara, a arte até hoje, assim, eu tenho ela na minha cabeça, assim, cara, eu curti muito, assim, eu achei iradíssimo, só que a história eu não lembro, então nem posso falar se eu achei ruim, eu achei bom, mas obviamente, por isso que eu tô falando, eu não achei memorável. Diferente da arte. A arte, nossa, assim, tá na minha cabeça e me explode até hoje, assim. Manda ver, Rafa, o que você ia falar. Ah, ok. Não, o que eu ia falar, cara, assim, retomando uma coisa que você tinha mencionado antes, da questão da sequencialidade da arte, porque, assim, na hora que você mencionou isso, eu fiquei pensando sobre alguns pensadores e artistas que, inclusive, questionam. Porque aquela história, né, cara? Toda vez que algum academicismo estabelece uma categoria para uma forma de arte, o que acontece imediatamente depois é algum artista fazendo de tudo para mandar essa categoria pro caralho. Ele vai virar e falar: então deixa eu ver um negócio aqui. E essa questão da sequencialidade, como é uma coisa que foi diagnosticada, né, foi apontada já há muitas décadas nos quadrinhos, a gente tem um grande volume de artistas que tentam sublimar isso, né? E eu, assim, de cabeça, vejo muito mais exemplos, sim, inúmeros mais exemplos, de tentar suspender essa questão da sequencialidade através da arte, através de um exercício visual que, inclusive, muitas vezes se sobrepõe, às vezes até mesmo descarta o exercício narrativo. Consigo pensar numa galera do underground, por exemplo, de uma galera nos anos 60, anos 60, acho, que era o Bazooka Group, que, nossa, uma galera que produzia muito, muito quadrinho, que não era necessariamente uma arte sequencial, e eles faziam muito experimentalismo, eles trabalhavam com montagens, colagens. Mas aí não seria só um desenho? Ou uma montagem? Então, não, cara, porque existia a ideia, a construção, o formato da mídia do quadrinho. E aí cabe a gente, lógico, como leitor, como espectador, ou como pensadores mesmo, questionar, e essa é a proposta, questionar os limites de: isto é um quadrinho? Isto é só uma colagem? Isto é só uma narrativa? Isto é só uma sobreposição de elementos? Acho que essa arte experimentalista, ela sempre cai nessa vala de fazer a gente questionar esse tipo de coisa. Não, Mas isso cabe dentro de uma proposta muito específica. A mesma coisa que, por exemplo... Mas não é desprezível. Não é desprezível, mas quando você pega um quadrinho que ele se propõe a uma estrutura narrativa, que ela tem uma amarra mais narrativamente, digamos, de novo não subordinando, cinematográfica, né, que segue um... Porque, cara, é a mesma coisa que sei lá, você vai assistir um James Bond e o filme começa daquele jeito, tem aquele negócio lá, aqueles 10 minutos de abertura que te dão uma letra do tipo de filme que você vai assistir. Aí lá na frente, o James Bond não pode, sei lá, o filme ficar em preto e branco, ele joga xadrez com a morte, né? É isso que eu quero dizer. Se você, tipo... pega e já deixa claro que, ó, isso aqui é uma obra experimental, isso aqui é para quebrar barreiras narrativas e tudo mais, isso aqui sei lá, é Burroughs, beleza. Mas não dá pra gente jogar, tipo, um cara que trabalha, sei lá, tá fazendo super-herói, uma história mais comum do Homem-Aranha, ele faz isso, não dá pra você falar que ele é um transgressor, né? Mas o questionamento do nosso programa não é esse. O questionamento do nosso programa é: uma arte boa compensa um roteiro ruim? E esse roteiro ruim pode ser tanto um roteiro que inexiste, ou um fiapo de roteiro feito para dar margem ao experimentalismo artístico, ou uma arte que desafie aquilo que a gente entende por roteiro. Essa é uma eu sei, mas isso entrar nesse momento, depois que eu citei Rob Liefeld, cara, parece que você tá querendo entrar numa seara de que, o cara, tipo, ele desenhava desse jeito porque ele é
Ele tava dando um foda-se pra... Não, cara. Mas assim, quando eu digo arte sequencial, é independente assim o quão underground ela é, mas a partir do momento que você tem um quadro em seguida do outro, ele já é pode ser o mais nonsense do mundo, porque se você tem só um quadro, aí ele vai ser um desenho, uma colagem. Entretanto, por exemplo, você tem vários relicários que é uma imagem estática em um quadro só, é claro, né? Aí você abre o relicário, aí tem uma parte, a outra tal, mas enfim, é uma imagem única e estática e ela é sequencial porque ela conta uma história que tem um começo, meio e fim. Então já é até uma ruptura daquela questão de mostrar um evento. Não, você tem relicários que mostram 3 eventos, 4, 5, tal, mesmo sendo uma imagem estática e que não tenha essa questão sequencial dos quadrinhos. Mas ainda assim, é uma pintura, um desenho, entendeu? Não, cara, eu acho que vocês estão, assim, o ponto de vocês está correto. É que a questão que eu quero dizer acho que talvez eu tenha me expressado mal. Eu não estou aqui questionando a existência ou não, a validade ou não da sequencialidade. O que eu estou dizendo é que eu consigo pensar em exemplos em que, já que a proposta do nosso programa é arte boa compensa roteiro ruim, ideias de experimentalismo em que a própria noção de sequencialidade dos quadrinhos ela é desafiada por causa da primazia da arte sobre o roteiro como uma maneira de justificar esse experimentalismo, né? De você desafiar essa noção de sequencialidade que quase que define a progressão de um roteiro para criar uma arte que seja boa dentro de critérios estéticos que a gente pode definir se é bom ou não, que a gente já passou por isso também, mas que não dependam do roteiro ou que às vezes simplesmente, que nem eu falei, às vezes você tem um fiapo de roteiro que serve simplesmente para um desfile de arte. E aí a gente pode ter... Inclusive acho que esse é um bom tema para um outro programa. A gente falar sobre a questão de quadrinhos e arte sequencial. Qual é a validade ainda desses termos? O que a gente tem de desafio para isso? Essa é uma outra ideia de programa. E você deu o exemplo de vitrais, cara. Você sabe que recentemente eu ando me debruçando muito sobre a questão do budismo, e você falou desses vitrais, e é uma coisa que eu nunca tinha me passado na frente, mas você vê o que a gente fala sobre essa questão de arte e roteiro, às vezes como ela se manifesta em culturas de forma tão diferente, né? Eu não sei se vocês sabem, e aqui eu vou pedir a desculpa, mas assim, o amigo ouvinte vai entender lá na frente. Vocês sabem como funciona uma mandala? Para que serve uma mandala? Ah, é para as senhorinhas se acalmarem pintando, não é? Com certeza, exatamente isso. Bordando, era só esse meu né? ponto. Obrigado, gente. Boa noite. Não, assim, mandalas no budismo tibetano, elas são visualizações dentro da crença do budismo, de mundos transcendentais para onde os monges vão quando eles atingem a iluminação. As mandalas, elas são criadas para facilitar a visualização de onde esses monges querem chegar. Essas mandalas, se vocês conseguirem imaginar, ou se vocês estiverem ouvindo a gente agora, basta digitar no Google mandala, budismo tibetano, vocês vão ver. Vocês vão ver que essas mandalas, elas têm meio que um padrão. E esse padrão é disposto de forma geométrica equivalente, né? E vocês vão perceber que esses elementos dispostos dentro da mandala, eles muitas vezes parece que coincidem e dialogam entre si. Por quê? Porque essas mandalas, normalmente, representando esses lugares para onde os monges querem ir, são representações bidimensionais de locais tridimensionais. Parte do exercício da meditação desses monges é visualizar tridimensionalmente essa visão, essa arte bidimensional. E qual que é o exemplo que eu dei desses elementos dispostos que parecem uma narrativa? Eles não parecem, elas são. Quando um monge ele projeta aquela imagem tridimensionalmente, ele projeta uma narrativa do que ocorre naquele lugar. Quem ele vai encontrar, que tipo de coisa ele tem que dizer, que tipo de postura ele tem que manter. Mandalas são uma arte sequencial, estática,
bidimensional representativas de um evento, de um local, de uma projeção tridimensional. É quadrinhos. Olha que coisa louca. A gente está falando de arte sequencial, isso é quadrinho. A gente está falando de um bagulho da crença tibetana, tipo, centenas de anos, e a gente está falando de quadrinhos. É uma extensão de argumento? Não sei. Depende do que você quer qualificar como quadrinhos. A gente sempre pode cair nessa seara epistemológica ontológica. Mas o que eu quero dizer é, a gente fala de arte e narrativa, a gente pode muito bem falar de inúmeros tipos de arte que englobam em si até um roteiro próprio. Você não precisa necessariamente de um roteiro para conduzir uma arte ou vice-versa. A gente fala de arte boa que compensa roteiros ruins. Eu insisto nessa tese porque eu acho ela muito divertida. Você tem muitas vezes arte que é capaz de narrar por roteiro nenhum, né? Então, não sei, eu estou divagando, mas eu achei um exemplo divertido porque acho que cai nessa questão da sequencialidade que você estava mencionando e essa relação de arte com o roteiro, especialmente quando a gente fala de uma coisa boa, de uma coisa ruim, ela é frequentemente nublada. E eu acho que os quadrinhos como uma mídia destacadamente visual, elas permitem, e aí eu volto para a gente até já se encaminhar para uma conclusão, para não ficar divagando demais, eu acho que sim, eu concordo muito com a proposta da pergunta do programa, arte boa compensa roteiro ruim, porque talvez essa seja a essência do quadrinho, né? Você apreender camadas e mais camadas através desse elemento visual, mas esse elemento visual ele não pode ser destacado somente através dos seus signos. Insisto, de novo, voltando até para dar uma conclusão, voltando lá àquilo que a gente estava falando no começo. Uma leitura estruturalista analítica, ela não dá conta do evento dos quadrinhos por causa de tudo isso que a gente falou. Ela é útil para algumas coisas, como, por exemplo, para propor a própria pergunta em si, mas quando você vê essa reflexão por completo do que significa a arte dos quadrinhos, a questão da sequencialidade, a maneira como arte e roteiro interagem entre si, é muito mais complexa. Inclusive, de novo, quem foi que propôs esse tema? O João Vitor me fez essa pergunta. João Vitor. Então, João Vitor, muito obrigado, cara. Fazia tempo que a gente não tinha um tema aqui tão foda, tão estimulante. Dava pra escrever uma tese sobre isso, velho. Muito bom, muito bom. E sem falar que é muito mais fácil quando você tá vendo um quadrinho, você imaginar outros diálogos nos balões do que quando você tá vendo um filme, né? Então... Porra, muito, cara, muito. Eu lembro que eu e o Gustavo, a gente foi assistir um filme russo na amostra uma vez, cara, que assim, tava tão chato que eu abaixei um pouco na cadeira, assim, pra tapar a legenda. Nuvens não sei o que, né? Nuvens elétricas. Sob nuvens elétricas. Isso. E aí eu abaixei pra eu não ver a legenda e eu começava a imaginar outro diálogo, cara, pra conseguir terminar o filme. Eu queria dar um outro exemplo aqui de arte foda e roteiro que eu acho ruim, vão me apedrejar, mas beleza. Ghost in the Shell. Adoro o Masamune, mas puta que pariu, né, cara? Não, cara, eu acho que, assim, não sei se isso é controverso. Acho que é meio que um consenso de todo mundo que o anime é 10 vezes melhor do que o mangá também por causa disso. Eu ia falar isso. O anime eu acho do cacete e o mangá acho complicado. O primeiro, né, do Mamoru Oshii, né? Porque aqueles da Netflix, puta merda. Cara, eu nem vi os outros, então não posso opinar. Não, cara, não. É difícil. É difícil. Eu acho que a publicação de alguns mangás aqui no Brasil, ela é meio que por osmose de suas contrapartes animadas, porque eu vou te falar, tem umas leituras que são difíceis. Perfeito, então. Chegamos até o fim desse bate-papo aí. Se você ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Manda um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br dizendo o que você achou desse papo, quiser falar de outra coisa, de outro episódio, das sugestões, fica à vontade aí, mas a gente quer saber a sua opinião. E, fora isso, a gente repete aquilo que a gente falou no começo. Se você curtiu esse episódio, ainda não segue o Formiga Elétrica, dá um seguir aí no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Também dá uma estrelinha bacana, avalia a gente legal aí, comenta, por favor, que ajuda bastante na relevância do podcast. Ele vai aparecer para muito mais pessoas e aí nosso projeto cresce. Então é isso, senhores. A gente se despede aqui. Daniel Fontana, Gustavo, Rafael, podem se despedir.
Se você que ouviu até agora não gostou do nosso conteúdo, faz o seguinte, aí na descrição o Daniel colocou um link com nossas fotos. Quem sabe a arte pode salvar esse podcast aí. Pode crer. Bom, no meu caso, eu só posso dizer que, tal qual a arte experimentalista dos quadrinhos, eu também sou um gosto adquirido. Então, vivam com isso. A representação é carne e osso do Polo aqui, né? Isso, exatamente. Então é isso, falou! Tchau, tchau.